Fábio França, Sim. ouvinte querido, ouvinte querida, hoje saiu mais uma pesquisa sobre a popularidade do governo Lula. E as pesquisas de popularidade do governo, ou pesquisas de popularidade de governo, deixam os governos enlouquecidos. Deixam os governantes enlouquecidos. Os governantes se tornaram caçadores de like. Governantes caçadores de like. Eles querem aprovação, eles querem aplauso. E, no entanto, não percebem, ou os áulicos, os puxa-sacos, aqueles que cercam o presidente, não deixam ou não ajudam que eles percebam que a popularidade é consequência e não um alvo a ser perseguido. É consequência do trabalho bem feito. Não se deve usar a popularidade como um objetivo em si, porque não é um bom guia. A popularidade vem se o governo faz as coisas certas. E ainda que casse a popularidade, não virá nunca se fizer as coisas erradas. E quando sai buscando popularidade e medidas para buscar popularidade, sai fazendo coisa errada. E isso não termina bem. Mas isso não é um problema do Lula. É um problema de todos os governantes. E aí seria interessante que parassem para pensar um pouquinho na história. O Brasil teve um presidente altamente popular. Médici, no auge do regime militar, o momento mais duro da ditadura, era popular. Estava fazendo tudo errado. Começa patrocinando a tortura. Mas a popularidade era aplaudido. Juscelino Kubitschek nunca conseguiu ter uma popularidade como ele gostaria que tivesse. No entanto, você tem grandes homenagens ao Juscelino Kubitschek e, felizmente, não tem homenagens a Médici. Então, a popularidade é algo que deriva do trabalho bem feito. Primeiro ano do governo Dilma, exatamente nessa época agora, 64% de bom e ótimo. Não há, da democratização para cá, um presidente que tenha atingido o patamar da Dilma no primeiro governo. 64% de bom e ótimo. Lula está com 35%. Michel Temer, mesmo período, 5% de bom e ótimo. 64 contra 5. Quem fez mais pelo Brasil? Dilma Rousseff, a atual presidente do Banco dos BRICS. Dilma Rousseff, que destruiu a Petrobras. Dilma Rousseff, que criou na Petrobras a maior dívida corporativa da história da humanidade. Dilma Rousseff, que arruinou a economia nacional. Dilma Rousseff, que foi empichada pela sua contabilidade criativa. Dilma Rousseff, que colocou na Fazenda os piores ministros da Fazenda da história desse país. Dilma Rousseff, que não conseguia governar com o Congresso Nacional. Ou Michel Temer, que chegou para limpar a sujeira deixada, a lambança administrativa, a lambança financeira, a lambança governamental da gestão da Dilma e fez uma lista de realizações. Tem uma lista de realizações. E olha, enfrentou 2 processos de cassação. Venceu os 2. Sabia se relacionar com o Congresso Nacional, sabia construir pontes. Fez uma série, lançou as bases daquilo que foi a reforma da Previdência. Fez a lei das estatais para organizar, que o PT agora desmontou para poder encaixar os amigos do rei, entre eles o Aloysio Mercadante, nos cargos. Então, a popularidade do Temer, que hoje é aplaudido nos restaurantes, as pessoas reconhecem nele uma lista de realizações, no momento em que era medida a popularidade, era uma tragédia, 5% de bom e ótimo. Se ele fosse se guiar pelo 5% de bom e ótimo, estava frito. Ia sair caçando programa por aí, que é o que o PT faz. No primeiro governo do Lula,
talvez porque estivesse chegando. Estou chegando, nunca consegui. Tentei em 89, perdi a eleição para o Collor. Tentei em 94, perdi a eleição para o Fernando Henrique. Tentei em 98, perdi a eleição para o Fernando Henrique de novo. Os dois no primeiro turno. Collor não, foi para o segundo turno. Aí chegou 2002, chegou, tinha um programa, tinha um projeto, tinha uma ideia, tinha um destino, tinha um rumo. E a popularidade do Lula não estava muito diferente da popularidade que está hoje, não. Ele teve mais popularidade neste período, no segundo governo dele, bem mais, 55% de bom e ótimo, do que no primeiro governo dele, que era 38, 30 e poucos por cento de bom e ótimo, não muito diferente do que tem agora. Mas ele tinha um rumo, tanto que saiu com uma aprovação extraordinária, extraordinária, e elegeu um poste, que foi a Dilma. E depois, na memória afetiva das pessoas, colocou um outro poste no segundo turno contra Jair Bolsonaro, que foi Fernando Haddad. Incrível o fenômeno Lula. Mas aí volta Lula e o governo patinando. Ministério da Saúde, um horror. A condução da Anísia Trindade, um horror. É porque ela tem uma rede de relacionamentos que a protege, ela fala em misoginia, ela fala em preconceito, ela fala numa série de coisas, mas a gestão dela é uma tragédia. Não tem vacina, as pessoas não se vacinam contra a dengue. Cadê a vacinação contra a dengue? A gente falava da vacinação da Covid na gestão anterior do Bolsonaro, que foi um desastre. Bolsonaro perdeu a eleição, a reeleição, muito provavelmente. Difícil dizer, né? Por que você não votou no Bolsonaro? Ah, não votei por causa da vacina. Difícil, você faz uma pesquisa aqui ou ali. Mas não há dúvida de que a gestão dele na saúde foi decisiva para a derrota dele. E ele perdeu por pouco para o Lula. Mas a gestão da Anísia Trindade é uma tragédia, é um horror. O presidente provavelmente vai ter que trocar. E tá para cair, vai cair, não vai durar, ninguém aguenta essa pressão, que tem uma pressão grande do Centrão para trocar. E o poder não tem espaço vazio. Quando alguém vê uma chance de abocanhar, vai lá e dá aquela mordida de jacaré. A gestão da cultura, a educação. Aprovaram lá atrás, no governo Temer, as mudanças no ensino médio. Nós estamos até hoje, o ministro atual, discutindo, faz um ano que está discutindo agora, conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, as mudanças para o ensino médio. Tudo muito lento, tudo muito devagar. Cadê as ideias desse governo? Cadê as novidades desse governo? Aí o presidente Lula vai e dá declarações atrás de declarações, talvez porque os áulicos o orientem, talvez porque ele se sinta bem, talvez porque ele queira vencer um certo ressentimento, talvez porque tenha vencido uma coisa incrível, que é depois de passar 580 dias na cadeia, saiu e virou presidente, então chega grandão, chega com uma percepção de que pode mais e erra nas palavras. Mas também erra nas conduções, também erra, talvez, em orientações. Cadê os ministros propondo coisas sensatas? Por exemplo, a gente comentou essa semana um programa bom, inteligente, bacana, para promover o turismo internacional, trazer turistas estrangeiros para o Brasil, importante, muito importante. Aí reserva 7 milhões de reais, porque não tem dinheiro. Então, faz o carnaval. Programa com nome, Programa de Aceleração do Turismo Internacional, PAT, tudo tem nome. O PT adora uma sigla, adora um grupo de trabalho, mas daí não sai uma coisa que realmente transforma. A política industrial do governo, essa política industrial do governo é uma brincadeira. Não vai ter reação da indústria por causa dessa política do governo. Não importa o que diz Geraldo Alckmin, não importa o que diz o presidente, não importa o que diz o presidente do BNDES lá, o Mercadante, o Haddad, não importa. É uma política industrial rastaquera, dirigista. Então, buscar popularidade por meio de orientações do tipo falemos mais, vamos expor os nossos planos. Rui Costa fez uma exposição de todos os planos, tinha 4.326 planos no trabalho, na exposição que ele fez, e não tem uma ideia nova. Uma ideia nova.
São ideias velhas, repetitivas. Um governo que tem que parar agora. Ele tá em março do segundo ano. Primeiro ano é herança do governo anterior, porque o orçamento de 2023 foi definido em 2022, o último orçamento do governo anterior. Então, várias das conquistas, aliás, apresentadas como sendo do governo atual, são, na verdade, resultado do trabalho do governo anterior, que impactou 2023. Agora, 2024, que deveria ser o momento da colheita dos bons planos e ideias de 2023, o que tem de bacana? O agro tendo seu curso normal, com seus desafios que em 2024 serão maiores do que do ano anterior. As exportações, que o governo sugere que são resultado do trabalho dele, são resultado do dinamismo da economia privada nacional. A economia vai mal? Não, a economia não vai mal, não. Não dá para dizer que a pasta do Haddad é um ponto de desconforto do país. Ao contrário, é um porto de tranquilidade. Na forma como ele fala, nos cuidados que ele tem, no respeito que ele tem nas relações institucionais, no respeito que ele tem com o Banco Central, muito cuidadoso nas declarações. Ali vestiu a camisa e vestiu bonito. Mas cadê o resto agindo? Volto a dizer saúde, caos. Caos. Para onde olha na saúde tem problema. Ela não tem tamanho para administrar o Ministério da Saúde. Tem reputação, mas não tem tamanho. Tem gente que tem uma imagem muito boa, mas não é um bom gestor, não é uma boa gestora, ela não é. E é hora de trocar. E assim a gente vê a gestão, por exemplo, da questão indígena na reserva Yanomami. Péssima, péssima condução. Tirando o trabalho dos militares que estão ali, cadê Sônia Guajajara? Se a Sônia Guajajara fosse uma indígena ligada ao governo Bolsonaro, o PT ia estar batendo nela. Mas ela é uma indígena ligada à esquerda, então o PT não bate nela. Só por isso. Mas morreram mais indígenas na reserva Yanomami no primeiro ano do governo do Lula do que no último ano do governo Bolsonaro. Alguém vai dizer que as estatísticas estão erradas, mas estão erradas contra a esquerda ou estão erradas as duas? A do governo do Bolsonaro e a do Lula. Então, tem um problema no governo. Dá para arrumar. Ninguém pode questionar a capacidade e a liderança do Lula. É difícil achar na história brasileira alguém que tenha essa liderança, esse talento, essa força. Ele tem. Ele tem. Se não tivesse, não teria voltado para o terceiro mandato, depois de ter sido preso. A reputação dele não é pequena. Não é pequena. Ele venceu o maior fenômeno eleitoral dos últimos tempos. Tirou o Bolsonaro. E está aí. Agora, governo caça-like. Governo caçador de like. Não pode ser um governo caçador de like. Está dando angústia no governo. Então, o que eu estou trazendo aqui é: governantes não devem usar a popularidade como um objetivo de curto prazo, como se os programas todos fossem populares. Não são. Muitas vezes, a medida que tem que ser tomada é impopular, mas necessária. Quer agradar os filhos? Dá chocolate, iogurte, sorvete, hambúrguer, batata frita. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Mas vão ficar tudo com problema de saúde, obesidade. Não dá. Agora, manda comer verdura, né? Dá brócolis, couve-flor. Não vão gostar no primeiro momento, mas é o que tem que ser feito. A educação. Então, o governante que busca like termina mal. Não é bom. Fica esse o alerta. Não dá para usar a popularidade como um alvo a ser perseguido. A popularidade é consequência de um trabalho bem feito. E o trabalho bem feito é resultado da lista de programas necessária para o momento. E não essa coisa caça-clique, caça-like, caça-aprovação que a gente sente nas reuniões, tudo com programa, tudo com nome, tudo filmado, tudo cheio de declaração. Tem uma coisa torta aí.
Flávio Dino entrou naquela dessa daí, chegou o Lewandowski, que já pegou uma bucha complicada com a fuga dos presos, então tá cheio de notícia que é desconfortável para o governo tem que fazer, não é um programa de aceleração, um programa de freio, vamos frear e vamos repensar, vamos voltar para a prancheta. Cadê o programa? O que tem para fazer para a gente tirar o país do estado atual e jogar o país numa nova etapa, aumentando renda, impulsionando a economia? O que a gente pode fazer sem que a gente vá buscar o proveito pessoal, o proveito governamental como medida número 1? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.